Bom, que bacana tê-las aqui nessa manhã, ainda ensolarada de sexta-feira. Estamos aí, graças a Deus, com muita disposição e saúde, né? Que hoje seja melhor que ontem, né? E pior que amanhã. Vamos se garantir aí nas palavras, né? Bom, gente, quem está me vendo pela primeira vez, eu sou Eduardo Fera. O pessoal me chama de Edu, de Fera, fiquem à vontade, como acharem melhor. Minha formação é lá na área de humanas, né? Muitos anos dedicado à educação de jovens, adultos, adolescentes. Atualmente desenvolvo trabalhos no cursos de graduação e pós-graduação no ensino superior, né? Na modalidade de ensino à distância. E desenvolvo trabalhos de palestras para escolas, né, prestando assessoria pedagógica, esse tipo de coisa. Também tenho uma vivência de cursos preparatórios para professores, né? Aí é para professores prestarem concursos, esse tipo de coisa. Então, tá aí. O tema da minha aula é sempre ligado à parte da filosofia, da história, da sociologia, que é a minha formação de graduação e pós-graduação. O projeto de felicidade iluminista é o nosso tema hoje, né? E eu começo, né, pedindo para que você observe, né, primeiro as imagens, né? O sorriso, a alegria, né? De qualquer etnia ou grupo social. Eu costumo dizer assim, né? Ninguém levanta numa manhã de sexta-feira, às 10 horas, né, da manhã, e fala: que bela manhã para ser triste. Né? Ninguém fala isso. Né? Ou que dia bacana para ser triste. Né? Todo mundo quer um dia feliz. Né? Todos nós temos um projeto, né? Uma necessidade, né, de continuar vivendo. E o que impulsiona esse desejo de viver é a nossa felicidade. Né? Felicidade, muitas vezes, que nós atribuímos a objetos, e aí percebemos que não é a verdadeira felicidade. Felicidade que nós criamos na expectativa do outro, né? E talvez isso não seja felicidade. Quer dizer, o que hoje me deixa feliz, amanhã já não me faz sentido. Peraí, então tem alguma coisa errada aí. Né? Nós não chegamos à verdadeira felicidade. Ou nós estamos tendo uma compreensão equivocada do que é felicidade. E eu convido a todos, né, a gente parar um pouquinho para refletir sobre isso. O século XVIII é um século chave na história da humanidade. Como é o início desse século XXI? Já estou fazendo um paralelo. Por quê? No século XVIII, surge um movimento cultural, filosófico, né, até artístico, que será identificado como um divisor em relação à história da humanidade. Um divisor em que sentido? De trazer um novo paradigma para a humanidade, para os homens do século XVIII. Paradigma esse que nós estamos vendo o seu final. Então, primeira coisa que a gente precisa ver, e eu vou pegar minha canetinha aqui, é a seguinte ideia. Todos têm clareza do que é um paradigma. Paradigma é uma concepção de mundo, uma concepção de valores que
ordenam, orientam o comportamento na sociedade. É uma visão de mundo que predomina e que orienta o comportamento dos homens, das mulheres, de todos nós na convivência social, no comportamento da humanidade. Bom, surge esse novo paradigma. E esse novo paradigma surge desse movimento que nós chamamos de iluminismo. Algumas vezes vocês vão encontrar o tema ilustração, ou o termo século das luzes. Tá? Tudo isso é uma forma de expressar esse importante movimento que foi o iluminismo. Tá? Quer dizer, a mesma coisa. Né? Para você ter uma ideia, esse movimento ele foi tão forte que ele acaba impulsionando, né? Gerando revoluções no mundo. Né? Por exemplo, a Revolução Francesa de 1789, a independência dos Estados Unidos da América em 1776, todos os movimentos de independência na América espanhola tiveram aí a influência do pensamento iluminista, né? Seguindo o exemplo da Revolução Francesa. Essa semana o pessoal assistiu aí a eventos, semanas anteriores, da Copa Libertadores da América. Né? Quem são esses libertadores? Simão Bolívar, né? San Martín, né? São homens que aderiram a esses ideais da Revolução Francesa, do Iluminismo, e proclamaram, né? Organizaram movimentos de rompimento das colônias espanholas, né? Do domínio da Espanha. É aí que surge o Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia. Né? São os países que eram colônias que se firmam como nações autônomas, impulsionadas por esse novo paradigma, criado pelo iluminismo. O que nós vamos fazer hoje é trilhar os caminhos do pensamento iluminista através não só dos textos filosóficos, né? Mas vamos lidar também em forma de debate e analisando algumas imagens, trazendo algumas reflexões para que nós possamos ter uma análise do que ainda permanece desse paradigma criado no século XVIII e o que está diluindo desse paradigma. Né? Por isso que a gente está meio assim, no quê? Num momento muito complicado. Momento complicado, uma vez que a gente está vendo um paradigma diluir, mas um outro ainda não foi construído. Quero ser bem claro agora. Havia um paradigma que guiava o comportamento humano que foi criado a partir do século XVIII. No século XXI, esse paradigma do século XVIII está ruindo. E nós não criamos um outro. Então, nós estamos vivendo uma crise no mundo atual da ausência de um paradigma. Vamos entender melhor. É facinho. Eu selecionei, como sempre, né? Eu gosto muito da pintura, né? A pintura fala muito. Eu tenho aqui a tela que eu estou compartilhando com vocês. O Joseph Wright é um pintor do século XVIII, né? Ele nasce em 1734, né? Morre em 1797, vive aproximadamente 60, 62 anos. Foi considerado o primeiro pintor profissional, né, que expressou o espírito da Revolução Industrial lá no século XVIII.
E o traço da pintura dele é o contraste, né, do claro e escuro, né, que ele, que ele faz. E eu pediria para que você observasse aqui e aqui. Tem mais coisas para a gente observar, mas vamos observar, a princípio, aqui e aqui. Com o efeito da vela, ele consegue trazer a ideia de luz, de iluminação. É número 1 e número 2. Tá? As meninas aqui, número 2, e o cientista aqui, número 1. Okay? Trata-se de uma experiência, né, da bomba de ar. É uma tela de 1768, pintada a óleo, né? Óleo sobre tela. E é interessante nessa obra porque ela revela bem o espírito do iluminismo. Um está aqui, lembra? Eu dei um destaque para ele aqui. Você vê um pássaro dentro de uma bomba de ar. Né? Aqui está onde ele pressiona a entrada e saída e controla aqui. Ó. Beleza? Ferguson era o cientista que ele estava retratando na obra. Então, o que o Ferguson está fazendo? Manipulação de uma bomba a vácuo, só que usando um pássaro. Então, ele está experimentando, né, as reações do pássaro à medida em que ele controla a entrada e a saída do ar para o balão, onde a ave está. Então, aqui a gente percebe que o pintor está focando a ciência, né? A luz, a razão, a luz é a razão. O conhecimento deve guiar o homem. E aqui, na construção desse paradigma, ele retrata também, no destaque 2 que eu passei para você, o quê? A reação das meninas, né, que estão vendo o experimento. Né? Um adulto acompanha, né, provavelmente o professor ou o pai das crianças, uma se recusa a olhar, ó, o que requer, o que sugere medo, né, diante de uma nova experiência. Enquanto que a outra, desculpa, a outra olha, né, e pergunta o que acontecerá com o pássaro, né? Está indagando pelo olhar assim, ela está refletindo. Ó. Nossa, o que será que vai acontecer com o pássaro? Não é? Ora, pois bem, o que é esse iluminismo? Né? O que ele está mudando no comportamento das pessoas? Então, movimento intelectual questionava as bases do antigo regime. O que é o antigo regime? Aquela época do século XV, XVI, né? Em que o rei era absoluto, ele tinha poder de vida e morte sobre seus súditos. Governo absolutista. Mercantilismo, as grandes navegações, lembra? Momento em que os europeus dominam a América através de Espanha e Portugal, criam colônias, né? Na África, na Ásia, né? E uma sociedade organizada em ordens. Os que rezam, o clero, os que guerreiam,
os nobres e os que trabalham, o povo. Então, aqui você tem a igreja, a nobreza e o povo. Esse povo era heterogêneo. Você tinha um grupo desse povo, que é a burguesia, que vinha crescendo economicamente, mas que não tinha os privilégios e era contra os privilégios da nobreza. Então, esse movimento iluminista começa a criticar o absolutismo, criticar o mercantilismo e a sociedade de ordens, a sociedade até então vigente. E apresentava uma nova forma de compreender o mundo, seja no campo político, seja no campo científico, que você viu a tela, filosófico e artístico, como você viu na tela. Ora, essa nova forma seria o homem guiar-se pela razão, e não mais pelo tradicional, pela superstição, mas o homem se deixar guiar pela luz da razão. A razão seria capaz de levar o homem à plena felicidade. Ok até aí? Veja um dos grandes pensadores desse movimento, o Kant. Ele vai explicar o que é o iluminismo. Vamos ler juntos? Esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Opa, o que é essa menoridade que ele está falando? Os homens presos a superstições, presos aos dogmas da igreja, presos àquela sociedade do antigo regime, esses homens não são homens, parecem crianças. Ora, estão na menor idade, da qual, no entanto, o próprio homem é culpado por isso, porque ele se recusa a sair dessa condição. Ele não enxerga, na época do século XVIII, XIX, principalmente no XVIII, ele não enxerga que ele é capaz de romper essa corrente que o aprisiona. O que é essa menoridade? A incapacidade de fazer uso do entendimento das coisas. Ele vai falar sem a direção de outro indivíduo. O que o Kant está falando? Os homens, até agora, cumpriram o que os outros querem. Então, ele está na sua minoridade, é como se fosse uma criança, o pai decide para eles. Ora, saia dessa minoridade e assuma que é você mesmo que tem que dar direção ao seu caminho. Ora, mas como saber se eu estou no caminho correto ou equivocado? Ora, se você se deixar guiar pela razão, você será realmente livre. Se você se guiar pela razão, você atingirá realmente a felicidade. O homem é o próprio culpado da minoridade se a causa da minoridade não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem para ver a luz, para ver o mundo, para ver que ele é responsável pelas ações no mundo. Tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento, né? Do seu próprio raciocínio. É isso que ele está falando. Isso requer coragem. É fácil a gente observar quando alguém manda
a gente fazer alguma coisa? Para a gente é cômodo, porque não requer o esforço de pensar na solução. Faça assim. Se der errado, a primeira coisa que eu falo, mas foi a Luciana que mandou fazer assim. A culpa não é minha. Isso é menoridade. Parece uma criança falando. Não é verdade? Ora, o difícil é ter a coragem de tomar a decisão, se guiando por um agir próprio através da razão, do seu entendimento. Isso requer coragem. É isso que o Kant está falando lá. Servir-se de si mesmo sem a direção de outrem, sem o outro te mandar fazer. Ter coragem em fazer uso do teu próprio entendimento. Ora, a preguiça, a covardia são a causa pelas quais grande parte dos homens, depois que a natureza muitos libertou, acabam continuando menores durante toda a vida. Ora, então ele está dizendo, guie-se pela razão, saia da menoridade, né? Desenvolva o entendimento e caminhe por si só. Então, esse é o exercício que Kant propõe. E a partir desse movimento, nós tivemos a influência das ideias iluministas baseadas no combate ao absolutismo. Então, os homens foram questionados em construírem uma nova forma de governo, foram questionados a criarem um novo modelo de sociedade, foram levados a pensarem diferentes saídas baseadas na razão para os problemas e dilemas do século XVIII. Então, características de todos os filósofos iluministas eram progressistas, esclarecidos, criticavam a igreja e o clero, eles acreditavam em Deus, na natureza e no homem. Então, eles eram deístas, né? Eles acreditam em Deus, mas também na natureza e no homem. Liberdade de expressão. Essas são as principais características desse movimento filosófico. E aí entram os grandes pensadores, né? Vamos lá exercitar o francês. Vamos ter que falar com biquinho ou acariocar o nosso vocabulário, né? Por conta da influência francesa no Rio de Janeiro. Vamos lá, então. Voltaire. Né? Voltaire. Oui, oui, professeur. Voltaire. Posso não concordar com uma única palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Está aqui Voltaire defendendo a liberdade de expressão num documento, num escrito na obra Cartas Inglesas. Jean-Jacques Rousseau, Rousseau, critica o absolutismo, acredita na liberdade dos homens na medida em que todos nascem iguais em estado de natureza e com liberdade. Defende a democracia. É daí que veio a democracia contemporânea, do pensamento iluminista, do contrato social, obra escrita pelo filósofo Rousseau. Montesquieu. Ele escreve um livro que serve de base a todas as repúblicas democráticas até hoje, né? Que é o Espírito das Leis, na qual ele defende
que para que ninguém usurpe o poder, ninguém venha se tornar um ditador, há necessidade de divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. E que esses poderes sejam independentes, um fiscalize o outro, para evitar absolutismo, autoritarismo, ditaduras. Sugere um conjunto de leis que deve organizar não só os poderes, mas também a vida dos cidadãos, né? Então, as constituições, né, presentes até hoje. Então, tudo isso é o marco do século XVIII, desse movimento iluminista. Na Inglaterra, por exemplo, é John Locke, né? Que vai combater também o absolutismo, vai estabelecer que existe um contrato entre os homens de consentimento. Os homens devem consentir ser governados. Mas são os homens que têm o poder, a sociedade é que tem o poder, e ela consente. Não se submete, mas ela consente. Então, você vai governar porque nós permitimos que você nos governe. Você não vai governar porque você quer nos governar, mas porque nós consentimos que você nos governe. Olha como é diferente. Os direitos naturais, direito à vida, direito à felicidade, ao bem-estar, devem servir para limitar o poder do Estado. O governo pode fazer tudo, menos violar os direitos naturais das pessoas, que é o direito à vida, o direito a uma vida digna, a uma moradia, o direito à expressão, das pessoas expressarem as suas ideias, acreditarem nas suas religiões. Caso o governo não busque o bem público, é resguardado o direito de revolta. Olha o que o Locke está falando. Se o governo não cumprir esse contrato, esse governo tem que ser destituído, porque ele está violando aquilo que ele firmou em contrato, que é governar-nos sobre nosso consentimento. Nós votamos, não é isso? Consentimos. Mas esse consentimento não dá poder total a ele. Esse consentimento está sendo dado desde que ele garanta os direitos naturais, que é diferente do absolutismo, é diferente de um governo autoritário. É isso que o Locke está falando lá na Inglaterra no século XVIII. Né? E é por isso, né, que a rainha da Inglaterra existe, o rei existe, ele reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, lá é uma monarquia parlamentarista. Seguimos. Google, né? Google, você usa hoje para fazer a pesquisa, não é? Mas antigamente, quem lembra, era a Barça, era o conhecer. Da onde vem a Barça e o conhecer? Da enciclopédia. E surgiu no iluminismo. Diderot e d'Alembert resolvem colocar em volumes todo o conhecimento da humanidade. É daí que cria o movimento enciclopedista, que dá origem às enciclopédias do nosso tempo, né? Lá da nossa infância, da nossa juventude, e o Google de hoje, né? Todo o conhecimento reunido, compactado ali, para que todos tivessem acesso ao entendimento, para que todos tivessem acesso à informação, a conhecimento. Laissez-faire, laissez-passer,
Le Monde va de Louis Mehmet. Deixar e fazer, deixar ir, deixar e passar. O mundo vai por si mesmo. Aqui a ideia do liberalismo, que predomina ainda nos dias atuais, de que o Estado não deve intervir na economia, se meter nos negócios econômicos. Deixa fazer, deixa eu produzir, deixa eu vender. Liberdade econômica é o liberalismo econômico. Até o século XVIII, o Estado absolutista controlava a economia. Ora, Adam Smith e Davi Ricardo, que são desse movimento econômico dentro do iluminismo, vão defender que a economia deve deixar fluir com as suas próprias regras, sem intervenção do governo nos assuntos econômicos, nas transações econômicas. Liberdade econômica, liberalismo econômico, vem daí. Daí, então, que essas ideias impulsionam a Revolução Francesa. É daí que surgem os ideais da bandeira francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, expressas em cores, né? Vermelho, branco e azul. É desse pensamento, né, que nós vamos ter a Revolução Americana, como eu disse, a Inconfidência Mineira no Brasil, por exemplo, as independências na América Espanhola. O projeto iluminista de felicidade está nos dizendo que, através da ciência, através da razão, é possível um progresso civilizatório. E é esse progresso civilizatório que vai nos conduzir à felicidade. Com a ciência, com as tecnologias, né? É isso que ele está dizendo. A forma iluminista é simples. A razão deve ser uma virtude. E, tendo a razão como virtude, você atinge a felicidade. Se agirmos racionalmente, chegaremos à felicidade, ao progresso civilizatório, ao progresso humano. Tudo bem até aí? Beleza, talvez. Agora é que eu vou ficar triste. Fiquei triste. Por quê? Atualmente, ainda vivemos a influência do iluminismo em temas como limitação do poder do Estado, ideais e luta pelos direitos individuais, sobre a liberdade, a dignidade. Para mais, o pensamento iluminista é vivido ainda no pensamento econômico, no mercado. Ora, no entanto, eu estou entristecendo porque eu estou percebendo que esse projeto iluminista de felicidade está indo para o ralo. O progresso trazendo a glória, a felicidade. Olha para nós desde o ataque às Torres Gêmeas. Aquela época de atentados, guerra no Afeganistão, guerra no Iraque, né? Os noticiários, o maluco do parque, os noticiários, a menina que foi atirada pela janela, a filha que matou os pais, né? O caso da atriz, a escritora de novela, Pérez, né? Está mostrando sintomas de que, desde o final dos anos 90 para cá, nós estamos tendo uma situação de crise desse paradigma, atitudes irracionais. O progresso
que prometia trazer a felicidade, não trouxe. O que aconteceu? Ou o que está acontecendo? Por que não trouxe? Olha na saúde, dado recente, né? Aqui eu tenho o ex-ministro da Saúde, Mandetta, que saiu como candidato aí no Rio de Janeiro, né? Que defendeu a implementação das orientações da Organização Mundial da Saúde durante a Covid, né? A epidemia da Covid. Ele que defendeu os princípios lá da vacinação, não conseguiu se reeleger. Por outro lado, o ministro que o substituiu, que era contra a vacina, foi eleito no Rio de Janeiro. O que está acontecendo aqui? Nós estamos falando de uma política, no caso do Mandetta, de que cada 5 contaminados pela Covid salvariam 3. Por isso que nós temos 700 mil mortos pela pandemia. Porque não houve o atendimento racional à orientação dada pela Organização Mundial da Saúde, que era a vacinação. Por que estou triste? O ícone da defesa das florestas, do meio ambiente, teve menos votos na última eleição, comparado com um candidato que é favorável ao desmatamento. Não vamos dizer aqui se está certo, não é uma questão partidária, pessoal, coisa parecida, mas por que as pessoas estão esquecendo o meio ambiente? Em 2021, nós tivemos 581 denúncias de ataques à liberdade religiosa. Um aumento de 140% em relação a 2020, quando ocorreram 242 ações. A ideia de liberdade de expressão iluminista foi para o ralo. Está havendo na sociedade, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, uma onda de intolerância. Então, o que nós estamos presenciando, isso aqui é uma fonte, revista Piauí, da Folha, tá? Reflexão, né? Se os ideais iluministas serviam como parâmetros para uma civilidade, a perda desse paradigma está nos levando à barbárie? Qual modelo de sociedade que nós queremos? Uma sociedade melhor do que o paradigma iluminista ou pior do que ele? É essa pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. E mais, o que eu posso fazer, o que está a meu alcance em relação a isso? A essa problemática. Indico para você o livro da Marilena Chauí, Convite à Filosofia, muito bacana, que explica mais a fundo o iluminismo. Tem um livro do italiano Umberto Eco, Migração e Intolerância, tá? Bacaninha, numa linguagem bacana também, de ler de fácil entendimento. E esse aqui, mostrando a questão do negro no Brasil de hoje e a questão da intolerância em relação à cultura afro-brasileira. Antes de abrir para
a fala de vocês, quero lembrá-los que o nosso próximo encontro, 9/11, né? E eu vou entrar no campo da filosofia oriental com Confúcio, né? A busca da sabedoria e superação. Recado dado. Gostaria agora de ouvi-los no sentido de poder compartilhar com vocês aí as expectativas e as contribuições. Levante a mãozinha e a gente abre o microfone aí para o povo, né? Vamos lá? Gilda, alguma observação? Pode falar. Então, esse movimento, assim, que eu acho, esse antagonismo, né, que você falou aí no final, eu não sei se tem a ver com os nossos jovens que não passaram por tanta coisa que a gente passou, e a gente foi contando, né, da revolução, das coisas e tudo, o que aconteceu, os jovens não sabem nada disso. Então, é uma coisa excitante você contar, mesmo quando a gente lê essas histórias assim da guerra, né, da Segunda Guerra, das resistências e tudo, isso é emocionante para quem não participou, lógico, né? Então, não sei se isso tem a ver mais com jovens que querem experimentar isso, não sei. Vamos tentar refletir um pouco. Creio que, com certeza, né, nós mesmos, né, quando falamos da guerra, da Segunda Guerra, é diferente dos nossos avós, né? É diferente dos nossos bisavós, porque nós vivenciamos a guerra pelo cinema, pela literatura, né? Mas nós não estávamos lá quando as bombas caíram. E eles estavam. Né? Então, no cinema eu tenho a guerra como um espetáculo. No livro eu tenho detalhes da guerra, mas, de fato, eu não vivenciei a guerra. Né? Ontem mostrou uma reportagem, o aeroporto internacional lotado de refugiados afegãos. Né? Quer dizer, por mais que eu estude as migrações no mundo, os deslocamentos em massas, campos de refugiados, você não vivencia essa experiência real. Então, jamais será completa. Né? Então, eu entendo assim, essa quebra de paradigma, Gilda, vem não dá de um dia para o outro, ele vem de um processo, né? Que tem N fatores, interesses econômicos, né? Hoje não se fala mais em liberalismo, mas em neoliberalismo, né? Um novo liberalismo. Ao mesmo tempo, se ele se dá em processo, nós tivemos uma certa desumanização das relações pessoais. Né? As pessoas são confundidas também com utilidades, né? Como se fossem mercadorias. Então, a gente não vai conseguir encontrar um único ponto determinante, mas é um conjunto. O que está em nosso alcance é tentar impedir que essa quebra nos leve a uma situação de selvageria, né? De barbárie. Regrida a humanidade. E como é que a gente pode fazer isso? Através dos nossos atos. Né? Agora, o que assusta é que a maioria das pessoas não enxergam esse tipo de coisa. Né? Então, aceitamos pacificamente, vamos dizer assim, tirando a notícia espetáculo da morte da filha da Pérez lá naqueles anos 80, de forma espetacular. Foi uma grande cobertura, noticiário, mas
não colocamos ali a violência contra a mulher, por exemplo, né? E de forma que outros crimes semelhantes continuaram a acontecer. Por exemplo, o goleiro Bruno, né, que queimou o corpo da mulher lá até hoje, né? Não se sabe o que aconteceu com a jovem lá. Independente das razões, independente do nosso ponto de vista. Mas foram importantes momentos que nós tivemos para parada de reflexão e aceitamos o espetáculo. Né? Conclusão, você tem hoje a banalização da violência nas mídias com a maior naturalidade. O cara lá, não sei aonde, entra na festa do outro, dá um tiro daqui, dá outro, dá um tiro de lá. Quer dizer, e as famílias? E as perdas? Né? Chegamos à imbecilidade de encher um estádio de futebol, antes da partida, fazermos 1 minuto de silêncio em homenagem a vítimas, e todo mundo assistindo o jogo sem máscara. Repara, não é racional. Não é racional. Então, alguma coisa está acontecendo aí. Né? E descobrir o que está acontecendo e encarar o que está acontecendo, eu acho que é o que o Kant fala. Saia da menoridade, né? Deixe de se guiar pelo que o outro disse, mas comece a refletir um pouco sobre o mundo que você está vivendo e as coisas que você está experimentando. Concorda, Gilda? Concordo, nossa, não tinha pensado. Eu, na Acho minha que mentalidade, não tinha pensado nisso que você está falando, mas está certíssimo. quem teve a oportunidade, por exemplo, de conhecer a Europa, não tem noção, né? Aqui você vai estacionar o carro, tem uma mudinha de planta, né? Você passa com a roda em cima. No mundo europeu, há uma preocupação tão grande com as árvores, há uma preocupação tão grande com uma mudinha. Sabe por quê? Eles tiveram tudo isso destruído em 2 guerras mundiais. É. Não é? Pois não, Suane? Eduardo, eu acho que você definiu muito bem, né? Eu acho que está faltando no pessoal a conscientização do que está acontecendo pelo mundo. Então, o pessoal acaba acostumado a ouvir notícias ruins, guerras acontecendo aqui, ali, e parece que não se sentem afetados. O pessoal só vai sentir afetado quando a coisa acontecer ao seu redor, quando, né, com a sua família, com os seus amigos, e às vezes nem assim, porque esse pessoal que você falou, né, que encheu o estádio, com certeza muitos de suas famílias e amigos morreram de Covid. Muitos. E mesmo assim, estão lá. Isso Vamos lá. também aconteceu com a minha própria família. Eu perdi um irmão para a Covid. E nem por isso, né? Sobrinhos, né? O pessoal mais novo se atentaram para isso. Acharam, Concordo. mas né, o que eu vou fazer? Eu vou sair de máscara para cá, ali, encontrar com meus amigos de máscara, só eu que vou usar a máscara? Não, passar vergonha. Então, até por isso, mesmo talvez querendo, não usa a máscara. Eu entendo. Eu diria assim, eu diria assim, estamos perdendo a sensibilidade e nós nos esquecemos que para que essa felicidade só é felicidade se ela for compartilhada. Né? Aí é que está a grande questão. Eu não posso ser feliz, Suane, sabendo que você está triste. Eu não posso ser feliz, Gilda, sabendo que você está triste.
não é? Então, a felicidade é uma Empatia. construção, né? É uma construção coletiva, né? E isso requer um novo paradigma, né? Não é só cada um vendo o seu umbigo, mas olhando também ao redor, né? E eu acho que esse é o grande desafio. Tuca, quer falar? Margarete? Olha, é que eu queria até falar, porque eu tô tendo que atender uma pessoa aqui que veio fazer uma manutenção, mas eu adorei. E, olha, foi a primeira vez que eu entrei no Yolets e eu vou continuar. Gostei muito, viu? Muito obrigada, Bacana. hein? Bem-vinda, Tuca, Seja obrigada. bem-vinda, Tuca. Tá. E vou te falar. Esperamos você nos próximos. Ah, com certeza, com certeza. Chegou uma pessoa aqui para manutenção e eu tenho que abrir a porta, tá bom? E eu Mas, fico, olha, gostei Obrigada. muito. Gostei eu muito. fico, bom. Tá? Tuca, Oi, querido. Tuca, eu fico feliz que a pessoa da manutenção chegou, vai resolver o seu problema e você vai ficar mais feliz hoje, tá bom? E aí, chegou na hora que já está no finalzinho da reunião. Tudo foi na hora certa, Bom, tá bom? bom Obrigada. final de semana, obrigada. Obrigado, obrigado. Margarete, alguma pergunta? Não pergunta não, mas foi muito enriquecedor. Nossa, é uma visão assim totalmente diferente. Eu estou participando muito ativa porque é empresa, né? Mas foi uma visão assim muito esclarecedora. A gente Eu acho que a Tuca deixou ligado. Não, ela saiu, é alguém que está com Margarete, interferência. pode aumentar um pouquinho o volume aí? Então, aí essa última resposta que você deu aí para a menina, nossa, foi assim bem esclarecedora mesmo, uma coisa que a gente não via por esse lado, né? Mas eu gostei muito. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, Obrigado Marcinha, aí pela oportunidade. Muito que bom. obrigada, gostei muito também. A presença de vocês é que contribui e muito para a proposta desse trabalho, porque é um momento que a gente consegue, né, compartilhar juntos, né, trocarmos experiências, como a Suane trouxe para nós, como a Margarete está apontando, como a Gilda está apontando, e tantos outros quando participam, a Marfilda, a Luciana, quer dizer, então eu acho que é isso, né? É crescer junto, né? Nosso propósito é crescermos juntos, chegarmos à maioridade do Kant juntos, tá bom? Só para não perder a piada, né? Quem gosta de Kant tem que aprender a cantar.